agora a gente vai falar sobre o microempreendedor individual. A gente sabe que essa é uma modalidade de fazer negócio, até muitas pessoas, né, autônomos acabam entrando nessa categoria e que tem crescido bastante no Brasil, principalmente a partir da pandemia. Muitas pessoas resolveram abrir o seu próprio negócio, a sua própria empresa e se enquadram nessa categoria de microempreendedor. A gente convidou o diretor executivo da Macro Consultoria e Contabilidade, Wesley Santiago, para falar a respeito de algumas mudanças que podem ocorrer ainda em 2023 e que envolvem um projeto de lei que deve ser votado no Congresso Nacional, que aumenta o limite do microempreendedor individual, que, se eu não me engano, atualmente está ali em torno de R$ 81 mil por ano, é o máximo de faturamento que um MEI pode atingir no ano, e esse limite pode aumentar para R$ 144 mil. Bom dia, tudo bem? Obrigada pela sua participação. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, audiência da Nova Manhã. Um prazer enorme estar aqui. Ô Wesley, começa explicando para a gente, principalmente, né, qual a importância de se aumentar esse limite e qual é a vantagem que uma pessoa que tem um pequeno negócio, ou muitas vezes acaba prestando um serviço, tem de ser um microempreendedor individual. Bom, muito bom, Michele. A gente, como você bem mencionou, essa é uma modalidade que tem crescido bastante. Já são quase 14 milhões de microempreendedores no Brasil, que representa aí 70% das empresas. E a partir do momento que o empreendedor formaliza o seu negócio, ele cria o seu CNPJ MEI, ele tem acesso a uma série de benefícios, né? Como auxílio maternidade, afastamento remunerado por problemas de saúde, aposentadoria, pensão, né, para a família em caso de falecimento, entre outras vantagens. E esse projeto de lei, né, de autoria do senador Jaime Campos, ele tem gerado uma expectativa muito grande para os empreendedores, porque, como você bem mencionou, o limite do faturamento é de 81 mil anual e prevê um aumento para 144 mil, e vai permitir com que os microempreendedores eles tenham aí um limite maior mensal de faturamento e deixe de ter uma preocupação com possíveis desenquadramentos. À medida que o empreendedor ele consegue ali atingir os seus limites de faturamento, suas metas orçamentárias, começa a vir a preocupação. Poxa, será que vou ser desenquadrado? Será que vou para uma outra categoria de empresa? Qual é o impacto que isso tem para a minha atividade? E à medida que a gente conseguir essa aprovação, né, que ainda está em tramitação, né, na Câmara dos Deputados, vai abrir boas portas e oportunidades aí para o empreendedorismo no Brasil. Wesley, explica para a gente quais que são as características do microempreendedor individual, né, em termos de legislação, quais são as especificidades, né, quem é que pode se enquadrar e normalmente que áreas de atuação, que áreas de profissionais têm se formalizado dentro dessa categoria de MEI? Muito bom. O MEI é uma categoria, uma modalidade bem específica, né, que tem as limitações de faturamento e também de funcionário. Então, o MEI atualmente ele pode contratar até um profissional CLT, e esse projeto de lei também prevê o aumento para até 2 profissionais. Além disso, uma outra condição é ele não ser sócio ou administrador de outra empresa. Ele precisa ser focado ali na sua atividade como microempreendedor. E as atividades, né, consideradas intelectuais, que são sujeitas a conselho, elas ficam de fora, como médico, engenheiro, dentista. Então, atualmente, o que tem se formalizado como MEI são aquelas atividades como, por exemplo, um cozinheiro, um carpinteiro, um chaveiro, artesão, jardineiro. São atividades aí muito requisitadas, né, e que o MEI ele tem se formalizado e dando aí início à jornada aí de sucesso do seu empreendimento. E Wesley, qual que é a vantagem que a pessoa tem em se formalizar? Por que que isso aumenta a possibilidade para que essas pessoas, para que esses profissionais façam mais negócios a partir do momento em que elas se formalizam? Bom, à medida que o MEI
ele se formaliza, ele tem ali a possibilidade de emitir nota fiscal, de ter um CNPJ. Isso facilita o acesso e a transação, né, com outras empresas, né, até de outros portos. Então, ele consegue emitir uma nota fiscal tanto para a pessoa física, apesar de não ser obrigatório, mas para a pessoa jurídica também, além de dar ali uma série de benefícios, como eu comentei, como uma contribuição previdenciária, né? São as vantagens que o MEI tem. Mas não seria uma precarização de uma regulação, né, de uma regulamentação de trabalho, de um vínculo trabalhista, na sua visão? Eu acredito que não. O empreendedor brasileiro, ele tem um perfil, né, de ser bem determinado, de ter a gana, e a gente tem estatísticas, né, segundo o Sebrae, que há 39 milhões de profissionais que ainda estão na informalidade. Então, o MEI, ele trouxe ali um acesso, né, ao mercado de negócios para esse empreendedor um pouco menor, que às vezes trabalha em locais mais remotos, ou trabalha muito na parte do turismo, e isso facilitou realmente a inclusão desse profissional como empreendedor no novo mercado, né, abrindo portas para novos negócios. Em relação à taxação, qual é o percentual que o microempreendedor individual paga? E se isso também tem previsão de mudar nesse projeto de lei? Bom, o MEI, ele tem uma contribuição baseada, né, no previdenciário, baseada no salário mínimo. Como a gente vai ter o reajuste agora a partir de janeiro para 1.320, há também o reajuste da contribuição mensal do MEI, que é o famoso DAS. Então, o MEI, ele contribui 5% de INSS, que vai fazer R$ 66, mais um valor fixo. Se for comércio ou indústria, mais R$1, e aí fica R$ 67 de contribuição. Se for prestador de serviço, mais R$5, fazendo 71. Se ele tiver as duas atividades, tanto comércio como serviço, ele vai ter uma contribuição total mensal aí de R$ 72. E Wesley, quando o empreendedor ele ultrapassa o faturamento de MEI, qual que é a categoria seguinte a que ele passa a se enquadrar? Você tocou num assunto importante, Mauro, porque o ideal para o MEI, apesar de não ser obrigatório ter uma assessoria contábil, é ele ter algum apoio, né? Seja de contadores, seja de um apoio jurídico, para alertar e medir a evolução do seu negócio. Porque quando você prevê que vai existir um estouro do teto, é muito mais fácil você escolher o melhor regime de tributação. Então, à medida que o MEI ele ultrapassa esse limite que atualmente é de 81 mil e tem a previsão para aumentar para 144, ele pode escolher por vários regimes, como o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real, e o melhor regime vai depender das suas condições, né, da sua previsão de receitas, custos e despesas. E aí que essa questão da tributação que eu entraria. O MEI não paga especificamente, além dessa contribuição previdenciária que você citou, não paga algum outro percentual em relação ao lucro obtido? Não, a única contribuição mensal do MEI é o DAS-MEI, um valor fixo independente do seu faturamento. Então, quer dizer, se ele ultrapassa o faturamento e tem que se enquadrar em outra categoria, ele passa também a pagar outros tributos. E por isso que é importante saber qual que é a melhor categoria para ele, enfim, ver qual que é a configuração de tributos mais adequada. É isso, né, Wesley? Exatamente. Aqui, por exemplo, na macrocontabilidade, a gente faz uma assessoria bem próxima do MEI, sempre orientando a respeito das questões tributárias, a respeito das questões trabalhistas também, né, que diz respeito à contratação, manutenção desse profissional. E a gente também oferece uma avaliação sobre a rentabilidade e a saúde financeira do negócio, além de orientar, né, como a gente tem falado, o empreendedor no caso da necessidade desse desenquadramento e qual seria o melhor regime tributário para ele. Tá certo, estão aí esclarecidas algumas das nossas dúvidas sobre essa possibilidade aí de aumento do limite de faturamento para quem se enquadra como MEI, como microempreendedor individual. O Wesley Santiago, que é diretor executivo da Macro Consultoria e Contabilidade, nos explicou. Wesley, obrigado por hoje, volte sempre aqui ao Nova Manhã, um bom dia para você, bom ano. Ótimo dia para todos, eu que agradeço. Obrigada.
Só para deixar claro, se a gente está falando de R$ 81 mil por ano, dá em torno de uma renda máxima de R$ 6.750 por mês, que o microempreendedor individual pode ter. Se aumentar para quase 145 mil, esse limite aumenta também. Agora, essa renda já é superior à renda média do brasileiro, né? Já é bem superior à renda média do brasileiro. É uma alternativa para as pessoas se formalizarem, pelo menos a contribuição previdenciária vai estar sendo paga. Uma opção interessante.